Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai abordar um tema que eu julgo ser bastante interessante, já que estamos na semana de final de Copa do Brasil, que envolve os dois times mais populares do país, Flamengo e Corinthians, nessa ordem. E eu queria abordar aí um tema que é a competição também que existe fora de campo e que necessariamente em algum momento vai refletir no campo. Me refiro à gestão, principalmente à gestão financeira dos dois clubes, a diferença que há e o porquê dessa diferença. Mas antes de a gente começar a abordar esse assunto, eu venho pedir sua ajuda para se inscrever no canal. Não vai custar nada, muito pelo contrário, é só apertar aí no botão de inscreva-se e vai ajudar muito no crescimento do canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar a notificação para receber os próximos vídeos, deixar seu like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e possa distribuir para muito mais rubro-negros e, claro, né, compartilhar esse vídeo com seus amigos de WhatsApp e irmãos rubro-negros. E quem não é rubro-negro também. Vamos lá, gente. A questão da final Flamengo e Corinthians, né, desde a semana passada aqui no futebol brasileiro, é o que se fala, é o que se comenta, não à toa, porque estamos falando dos dois clubes mais populares do país. E aí também se discute desde o primeiro jogo de Itaquera a diferença técnica de do time do Flamengo contra o time do Corinthians, que tenta se superar na raça, naquela questão toda de vai Corinthians, mas claramente, nitidamente, o time do Flamengo ele tem um patamar técnico superior e, bom, o Flamengo vem chegando constantemente em todas as finais. Ano passado não conquistou, mas teve na final da Libertadores. Esse ano, além da final da Copa do Brasil, repete em relação à Libertadores, está de novo na final, enfrenta o Atlético Paranaense e aí com grande chance de conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. E a pergunta que alguns fazem é por que essa diferença, por que o Flamengo está tendo essa pujança tão relevante, está tendo essa constância nas competições, por que está sempre ali chegando nas finais, por que tem um time sempre melhor que os demais, por que isso, por que aquilo. E aí eu fui pegar alguns números de um site bem interessante sobre uma pessoa que tem bastante credibilidade nesse assunto, que é a questão do site do Infomoney, e a pessoa em questão é o César Grafietti, que vem vamos dizer assim, um especialista nos balanços dos clubes, já há anos faz trabalhos de análise sobre os balanços publicados pelos clubes e é a referência hoje que existe em relação a essas análises, junto com aquele jornalista da Globo, o Campelo, né? Capelo, desculpa. Mas enfim, então eu entrei nesse site, o Infomoney, eu até sugiro quem queira se aprofundar mais nos números, mas eu consegui capturar alguns dados lá e fiz a seguinte análise, as seguintes considerações do porquê essa diferença, principalmente entre os dois clubes de maiores torcidas do país. A gente já sabe já da história que o Flamengo lá em 2013, quando o Bandeira de Mello assume o time, ele faz toda aquela a gestão financeira e onde ele corta gastos e trabalha para aumentar receitas e a partir dali o Flamengo vai equacionando as suas dívidas enquanto outros clubes continuam a gastar como se não houvesse amanhã. E o fruto de tudo isso vem se refletindo ano após anos e cada vez mais essa diferença ela tende a aumentar. Então eu peguei aí dados, como eu falei, publicados pelo site Infomoney, ah, pelo César Grafietti, vocês podem lá consultar, digita lá Infomoney no Google, vai aparecer, e você vai ver esses dados, tem toda a credibilidade, e eu fiz aqui algumas análises. Bom, no primeiro semestre, onde obviamente o nível de receitas é menor, porque no primeiro semestre você tem os estaduais, e aí você tem entrando menos receita, porque os direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro começam no segundo semestre e efetivamente você vai receber a maior quantia quando já é definida
a classificação de cada integrante da Série A. Mas no primeiro semestre o Flamengo faturou algo como 419 milhões, se eu não estou equivocado. E o Corinthians, mesmo participando de um campeonato estadual mais forte em termos de receitas, que é o Campeonato Paulista, ele faturou ali algo em torno de 365 milhões. Ainda participando de um campeonato estadual mais forte que o Flamengo, onde você tem os direitos de transmissões, entrando ali referente ao Campeonato Paulista, ainda assim o Corinthians faturou algo como em torno de 44 milhões de reais a menos do que o Flamengo, né? E isso muito em virtude dos patrocínios que o Flamengo tem. A receita de patrocínio e publicidade do Flamengo é consideravelmente maior que o do Corinthians. Bom, e aí você vai ver em relação a gastos, né? O Corinthians ele gastou proporcionalmente, não, ele gastou percentualmente, desculpa, 12% a menos que o Flamengo. E ali tem a ver, porque o Flamengo faturou mais e o Corinthians arrecadou menos e gastou um pouco menos. Mas é importante notar que normalmente você não multiplica o primeiro semestre com o segundo semestre, porque as receitas não são iguais. Normalmente no segundo semestre a arrecadação de receitas ela é bem maior do que no primeiro semestre. Como eu disse, entra aí as receitas de premiação de Copa do Brasil, Libertadores, televisão, entre outras. Então é natural que o Flamengo tenha uma receita de segundo semestre bem superior do que o primeiro. Porém, os gastos, eles são ali fixos, eles são estáveis. O gasto que o Flamengo tem em janeiro, com folha de pagamento, por exemplo, é o mesmo gasto que vai ter em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ou seja, os gastos não tendem a mudar, tanto para Corinthians como para o Flamengo. No entanto, as receitas que vão entrar tendem a alterar sim. Então, é muito provável, é lógico até, que o Flamengo fature mais no segundo semestre e mantenha os gastos. Então, essa relação entre gasto e receita vai ficar muito mais favorável para o Flamengo no segundo semestre. E para o Corinthians, vai se manter ali, né? Tende realmente a ter uma receita maior e os gastos vão também se manter ali. O ponto é que gastar 12% menos que o Flamengo é algo preocupante considerando o tamanho da dívida do Flamengo, do Corinthians, desculpa. Antes de a gente falar um pouco da dívida do Corinthians, de novo, a tendência é que o Corinthians aumente a sua receita sim no segundo semestre, mas não proporcionalmente ao valor dos seus gastos. De novo, o Corinthians gasta 12% menos que o Flamengo. É um gasto significativo considerando o tamanho da receita, a diferença da receita dos dois clubes. O Flamengo ele estima no seu orçamento faturar mais do que 1 bilhão de reais. O Corinthians estima no seu orçamento faturar algo próximo de 500 milhões a 600 milhões de reais. Então, praticamente, o Flamengo planeja gastar o dobro do que o Corinthians orçou. E o Corinthians está gastando 12% somente a menos que o Flamengo. Você vê aí a diferença, que já é uma diferença absurda. Um outro ponto importante é que, até o momento, baseado nos balanços já publicados pelo clube, a parcial até o mês de até o primeiro semestre, o Flamengo deve 400 milhões de reais, arredondando, tá? Esse é o tamanho da dívida do Flamengo hoje, 400 milhões de reais. A do Corinthians, sem contar o estádio, estamos falando de algo de 1 bilhão de reais. Ou seja, o Corinthians hoje deve 600 milhões a mais que o Flamengo. Só isso. 600 milhões a mais do que o Flamengo. Mas aí tem mais um dado importante. Desses 600 milhões de reais, praticamente 80%, estamos falando aí de quase 500 milhões, são dívidas de curto prazo que precisam ser pagos ainda nesse ano. Isso que é o conceito de dívida a curto prazo, aquilo que precisa ser pago ainda no ano fiscal em exercício. Quase 500 milhões vão precisar ser pagos ainda nesse ano. Ou seja, estamos falando que
praticamente tudo que o Corinthians planejou receber de receitas, ingressos de receitas esse ano, ele tem que usar para pagar sua dívida. Já do Flamengo, 400 milhões de reais que é a sua dívida, ele 16% dessa dívida que ele tem de 400 milhões, 16% dessa dívida é de curto prazo. Ou seja, estamos falando que o Flamengo só precisa pagar algo em torno de 64 milhões de um faturamento de 1 bilhão. Ele precisa pagar esse ano. O Corinthians precisa pagar esse ano mais do que ele projetou arrecadar. Consegue captar a diferença? Bom, aí explica por que o Corinthians monta um elenco como ele monta, tentando retalhos, pegar um jogador ali, aqui, que está livre no mercado, de forma irresponsável, até porque não tem salário para pagar, fica aí postergando os impostos da FGTS, que isso é um crime, você não pagar FGTS para usar com outros gastos, para depois postergar essa dívida. Isso é um crime, você não pagar FGTS de funcionário. Entre outras dívidas tantas que o Corinthians não paga, como a tia da marmita, entre outras coisas que a imprensa passa a mão porque é o Corinthians, mas critica quando outro clube faz a mesma coisa, questão de gestão, sem contar que isso é um dumping financeiro. Isso é errado em relação aos seus concorrentes, aqueles, por exemplo, que pagam suas contas em dias e que querem competir conforme as suas condições, fazem tudo certo, e aí vão ser ultrapassados porque um outro irresponsável não paga, faz as coisas erradas e contrata sem poder e tenta passar esportivamente dentro de campo na tabela. Vê o quanto isso é errado? Bom, o Flamengo não tem nada a ver com isso e continua fazendo certo no que tange a gestão financeira. E, obviamente, esse dinheiro da Copa do Brasil vale muito para o Corinthians, mais do que do Flamengo. O Flamengo vale o título, claro, porque um clube vive de títulos. A questão financeira é o meio para você chegar aos títulos, não é o fim. O Corinthians, esse prêmio da Copa do Brasil, que são 60 milhões para o campeão, vale mais 2, 3 meses de sobrevivência, já que a água está aqui, ó, no pescoço, atrasando uma conta para pagar outra, vendendo almoço para comprar janta, né? Bom, essa diferença entre os dois clubes, esse é o cenário que tem só se agravar, vai muito além dessa final de Copa do Brasil, independente do que aconteça nesse jogo último que falta agora para definir o campeão, pouco vai mudar sobre a realidade dos dois clubes. E é isso que fica, ok? Aí para pensar, deixe seus comentários, o que você acha, coloca aqui seus comentários. Gostou, não gostou, concorda, não concorda? Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.